Boa noite a todos e todas. Mais uma vez aqui nos reunimos para mais um estudo, né, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, localizado aqui em Belo Horizonte, na rua Nilo Peçanha 190, aqui no bairro Boa Vista. Então é muito bom estar de volta com vocês para mais um estudo hoje. E hoje com esse tema, espinheiros, né? Vamos começar o ano com os espinheiros. E é a lição que Lucas traz para nós, né? Aí no discurso de Jesus relacionado às bem-aventuranças. Mateus colocou 8 bem-aventuranças e Lucas citou 4 delas. Então, nós vamos ver aí em Lucas, no capítulo 6. Isso mesmo, capítulo 6, versículos 43 a 44, né? O que Jesus nos disse e que lição podemos tirar do Evangelho de Jesus nesse sentido. Lembrando, meus amigos, que Jesus, né, utilizava muitas comparações, muitas analogias para que o entendimento fosse mais fácil para todos. Então, ele pegava elementos do cotidiano, elementos da natureza, porque era um povo, né, muitos agricultores ligados ali ao campo. Então, Jesus utilizava esses elementos para se fazer compreender. E até hoje, há mais de 2000 anos, ainda temos dúvidas das palavras de Jesus. Então, é isso que nós vamos ver hoje nessa lição. Essa lição, na verdade, ela está contida no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo nosso benfeitor Emmanuel. Então, está contida lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Quem quiser depois, né, pode ler a lição toda lá. Mas vamos ver o que que Lucas nos diz aí desse, é, nesses versículos, né? O que que Lucas traz para nós. Então, o que que o versículo diz em primeiro lugar? Então, vamos ler aí o que que o versículo diz. Não há árvore boa que dê fruto maior, e nem árvore má que dê fruto bom. Então, não há árvore boa, desculpa, eu acho que eu li errado aqui. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. Então, vamos tentar entender primeiro, né, alguns significados de algumas palavras para que a gente entenda o versículo, né, ou os versículos, que são dois versículos, né? Vamos tentar entender aí. Então, primeiro, o que que é uma vindima, né? Como Lucas está dizendo aí, não se vindimam. É aquela colheita das uvas, né? Era muito comum, né, naquela época, as uvas e os figos eram colheitas, né? Prósperas. Então, a colheita de uvas era chamada vindima. As sarças era o mato, o matagal. E lembrando aí que Lucas estava falando, então, das bem-aventuranças. Nós temos aí um livro, né, que se chama Comentário Histórico Cultural da Bíblia, em que o autor vai dizer para nós que, naquela época, né, os figos e as uvas costumavam ser colhidos ali juntos, porque eram dois produtos muito populares na época, né, na Palestina. E a gente vai ver que em muitas passagens, né, do Antigo Testamento, esses dois produtos aparecem sempre relacionados. Então, relacionados a quê? Aos espinheiros e aos cardos, que sempre causaram problemas para os agricultores. Então, aí nós vamos ver o porquê do título Espinheiros. E Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai nos falar um pouco sobre a misericórdia e os bons frutos, porque Jesus disse para nós, né, que não se colhem, vamos relembrar aqui, na Bíblia de Jerusalém, Jesus dizendo para nós, né, aquela questão do zelo, né?
que não há árvore boa que dê fruto mau, e nem há árvore má que dê fruto bom. Então, não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam, quer dizer, nem se colhem uvas de sarças, de mato. Então, árvore nenhuma, nos diz Emmanuel, que vai ser conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas pelos frutos, pela utilidade, pela produção que esses frutos nos dão ou têm. E aí Emmanuel vai comparar isso à nossa jornada evolutiva, né? O nosso espírito em nossa plena jornada evolutiva. Então, ninguém que se consagra à verdade vai dar testemunho de nós pelo que nós parecemos, pela nossa superficialidade. Por quê? Porque é pelos frutos que se conhece alguém, né? Que se conhece a, a árvore. Na verdade, como disse Jesus, então é pelas nossas ações, segundo Emmanuel, é que nós vamos ser reconhecidos, e não por aquilo que parecemos ser. Porque a gente sabe que nós temos o nosso lado sombra ainda, né? Que às vezes nos atrapalha, aquilo que nós queremos esconder. Então, na verdade, são as nossas ações. O que que nós fazemos? É isso que nos dará, então, conhecimento de nós mesmos, a todos aqueles que nos circundam. E aí, Kardec vai trazer para nós uma questão bastante interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala o seguinte, que é assim que nós devemos julgar, né, examinando as obras. Então, a gente não deve julgar ninguém pelas aparências. Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21, que a gente tem que examinar as obras. Se os que se dizem, vamos ler o que Kardec diz, se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas. Quais são elas? A caridade, o amor, a indulgência, a bondade, aquela bondade que concilia os corações. Se em apoio das palavras apresenta os atos, então podereis realmente dizer: estes são enviados de Deus. Então, olha o que Kardec nos diz, que a gente tem que olhar as obras, não são só as palavras, porque as palavras são muito fáceis de se dizer, né? As palavras não demonstram que a gente tem essa natureza elevada, são as nossas ações. Então, Kardec pontua para nós a caridade, o amor, a indulgência, aquela bondade que concilia corações, não é só a bondade simplesmente. Então, se junto com as palavras vêm os atos, aí a gente pode dizer que a gente é enviado de Deus mesmo. Então, Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, inclusive nesse mesmo capítulo, ele fala o seguinte: que a gente tem que enfrentar o nosso serviço, aquilo que está proposto para nós. Nós não podemos desistir no meio do caminho, porque Cristo, ele enfrentou todos os sacrifícios, face a face, pela humanidade inteira. Então, Emmanuel nos diz que às vezes hoje é impossível para nós a colheita, mas que a gente vá lá atacando o chão duro, lavrando o solo árido, né? Adubando aquele solo, às vezes com lágrimas, às vezes com suor, porque as nossas ações aqui, né? E a nossa encarnação aqui nesse planeta não é de facilidades. Então, basta ver o exemplo de Jesus. Foi com muito sacrifício, né? Sacrifício por toda a humanidade. Então, às vezes, a gente não vai colher uvas. Às vezes, a gente vai ter que enfrentar alguns matos, alguns matagais, alguns espinhos, alguns espinheiros grandes, mas que a gente continue aí nessa busca dessa colheita próspera, né? Lavrando esse solo árido, quer dizer, limpando aí as dificuldades que aparecem, com muita perseverança, com muita determinação. Por quê? Porque nós temos que nos lembrar que a providência divina, ela reside em toda parte, mas que não podemos nos esquecer do trabalho. É importante que façamos a nossa parte. E aí, depois
desse trabalho é que nós vamos colher, então, o fruto da videira, o fruto doce, o fruto suave. Isso é Emmanuel quem diz. Mas a gente tem que trabalhar, né? Porque Jesus, né? E o próprio Criador estão aí em toda parte nos auxiliando. Nós temos que nos lembrar disso. Nós temos aí o amparo divino, o amparo de Jesus, o amparo dos benfeitores espirituais. Mas não podemos esquecer de trabalhar. O que que é trabalhar? É fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte de acordo com aquilo que dita a nossa consciência, porque as leis divinas estão na nossa consciência. Então, nós temos que fazer isso, né? E depois, aí sim, nós vamos colher e ter uma colheita farta, né? A colheita da videira. Vamos analisar então esses versículos. Primeiro, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não é isso que Lucas está dizendo? Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então vamos nos lembrar. Cada espírito tem valores, né, que vão se aperfeiçoando. Então todos nós temos esses valores. Esses valores, nós sabemos que somos criados simples e ignorantes, e esses valores vão se aperfeiçoando gradativamente, mas sempre vão se aperfeiçoar. Quais são esses valores? A boa vontade. Não é só a vontade tem que ser boa vontade, né? O trabalho e a perseverança. São valores que adquirimos aí e que vão se aperfeiçoando gradativamente. Então, nós não precisamos correr, não há necessidade da correria, porque nós vamos conseguir chegar lá, nós vamos conseguir. Lá no livro Luz Imperecível, que é um estudo minucioso do Evangelho de Jesus, né, que o senhor Honório Abreu muito aí sabiamente nos deixou, né, como legado e um estudioso aí das palavras e do Evangelho, ele diz para nós o seguinte, que a boa árvore é sempre um repositório de valores positivos. Vejam bem, a boa árvore somos nós, né? Então, nós, enquanto criaturas, a gente coloca à mostra que nós somos quando nós reagimos, muito mais do que quando nós agimos. Então, as nossas reações perante as adversidades, perante as incertezas, elas são espontâneas, por isso elas mostram quem realmente nós somos. Então, aí não existe uma planificação, né? Não existe um plano para falar assim, olha, você é um espírito assim, você fez esse planejamento e vai reagir dessa forma em determinada situação. Não, né? Então, nós colocamos à mostra o que nós somos quando nós reagimos, porque a nossa reação é espontânea, ela foge a qualquer planificação. É aí que nós mostramos realmente quem somos nós, diante das nossas reações. E aí, continuando, né? Não se colhem figos dos espinheiros. Olhem bem, não se colhem figos dos espinheiros. Tá em Mateus também, essa passagem, né? Não se colhem figos dos espinheiros. Vamos nos lembrar. Quem já viu uma figueira, quem já viu uma parreira, a gente sabe que a figueira e a parreira, elas dão frutos, mas elas não florescem, elas dão frutos. Assim como nós. Nós, enquanto espíritos, devemos crescer, frutificar, né? Sem precisar de ilusões para nós crescermos, sem nos determos nas ilusões. Porque a flor, na verdade, é uma ilusão, porque ela depois ela vai murchar, né, e vai nascer o fruto. A figueira e a parreira, não, elas não têm isso, elas não têm a flor, mas elas têm os frutos, como nós. Então, nós temos que crescer, frutificando de acordo com as nossas ações, mas em momento nenhum fornecer nenhum clima, nem se deter nas ilusões. Clima para as ilusões. E vamos ver que tem figueiras infrutíferas? Tem. E tem espíritos espinheiros? Tem também, né? São aqueles que não produzem nada. E aí nós vamos ver que isso não foi.
planejado no plano espiritual para que nós não produzíssemos nada, né? Ninguém veio aqui na Terra para ser mal, para cometer crimes, assassinatos, né? Nada disso, né? Esses espíritos, pelo livre-arbítrio de cada um, são assim, né? Não produzem e às vezes se tornam martírios para quem convivem com eles. Então, o que que nós temos que fazer? Aprender a discernir o que que é essencial e o que que é acessório. Hoje em dia nós estamos com muita dificuldade em entender o que é essencial, o que é acessório, porque o enfeite, né? Não o efeito, desculpem, esses enfeites, às vezes, tornam-se dispensáveis. A gente coloca muita coisa nos enfeites, mas não estamos discernindo entre o essencial e o acessório. Então, continuando aí, não nem se vindimam uvas das sarças. É o que diz aqui, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, né? Nem se vindimam uvas das sarças. O que que são nós já vimos que a vindima é a colheita, né? Então nós não vamos colher uvas lá das sarças, que são os abrolhos, as sarças, são aquelas plantas rasteiras, são aquelas plantas espinhosas. Quem já viu uma parreira sabe que a gente não consegue, né? A sarça, quer dizer, não vai ocupar o lugar da videira, né? Nas sarças, que são as plantas rasteiras, espinhosas, não há lugar para a videira, não é verdade? Então, nós temos que nos capacitar para a prática do bem. É isso que nós temos que fazer. Todos nós, né, que ainda nos fixamos como espinheiros, ainda estamos ali, né, naquela coisa bem rasteira, bem materializada ainda nos apegando a coisas bem materiais, somos convocados a todo momento a mudarmos a nossa essência. Por quê? Para que a gente se transforme em videiras realmente, né? Em videiras na vinha do Senhor. E aí, o que que é se transformar em videiras na vinha do Senhor? É nos capacitarmos à prática do bem, junto com Jesus. Se nós estivermos sempre ligados à prática do bem, aí nós vamos nos transformar em videiras, deixando de ser abrolhos. E aí nós vamos ter uma passagem muito interessante do livro Em Torno do Mestre, que é pelo Espírito Vinícius, né, do Pedro Camargo, que nos dá uma lição muito bacana sobre essa questão. Diz o seguinte, que o futuro será inevitavelmente a ceifa do presente. Então, olhem bem, não adianta a gente ficar pensando no futuro se a gente não está fazendo a colheita no presente. E aí ele diz como o presente é a consequência do dia de ontem. Então, a gente não precisa saber que nós fomos, né, fazer regressão para saber o que fomos no passado. Não, porque a gente sabe que o presente é exatamente aquilo, né, que a gente fez no passado. Então, nós sabemos muito bem. E aí, o Espírito Vinícius, através do Pedro Camargo, neste livro, ele continua: como o dia de amanhã será o resultante do dia de hoje. Então, não há surpresas, não há imprevistos, segundo ele. Tudo, gente, está conectado, interligado. Então, vejam bem, repetindo as palavras do Espírito Vinícius. O futuro será inevitavelmente a ceifa do presente, como o presente é a consequência do dia de ontem, como o dia de amanhã será o resultante do dia de hoje. Não há mais surpresas nem imprevistos. Então, pensemos bem: tudo o que estamos fazendo hoje, quando chegarmos no plano espiritual, é exatamente isso aqui que nós somos. Então, vamos cuidar do hoje, para que não tenhamos surpresas no plano espiritual, né? Vamos nos lembrar que o que estamos colhendo hoje é resultado daquilo que plantamos ontem em nossas reencarnações passadas. Não precisamos saber o que fomos, basta ver as nossas ações, ou melhor, as nossas reações a determinadas situações, que saberemos muito bem o que fomos, né? A nossa postura, as nossas questões éticas, morais.
Isso já nos dá uma dica daquilo que fomos, né? Porque todo mundo quer saber se foi rei, rainha, princesa, não é isso que importa. As nossas reações nos dizem exatamente, né, como fomos. E lá no João, no capítulo 15, versículos 1 e 2, né, Jesus nos diz: Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Olha que beleza de comparação. Fácil de entender para aqueles que lidam com plantações. Quando você tem uma planta, né? Todo ramo que não produz fruto, você começa a cortar, né? E aquele que produz, você vai podando para ele ir se ajustando e produzindo mais e mais frutos. Assim somos nós. Então, quando João coloca, né, nessa passagem, esse relato de Jesus falando que ele é a verdadeira videira e o pai é o agricultor, não é? E quando a gente tem um ramo que não produz fruto, ele o corta, não é no sentido do castigo, não. É no sentido de que aquilo não está nos fazendo bem e nós vamos ter algumas consequências dos nossos próprios atos. Se não estamos produzindo coisas boas, então coisas aí virão consequências naturais dos nossos atos, das nossas reações. E se estamos produzindo coisas boas, né? Se as nossas reações, as nossas ações estão voltadas para o bem, as coisas vão se adaptando, né? O Pai vai nos podando e nós vamos produzindo mais e mais coisas boas. Eu sou a verdadeira videira. Olha que beleza. E meu pai é o agricultor. Por quê? Porque Deus é o eterno Criador. E aí, quem vai nos dizer isso é Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Então, pelo amor desvelado de Deus, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se todos os mundos no ilimitado. Não há muitas moradas na casa do Pai? Então, Deus é esse Criador eterno. E aí os desígnios de Deus são insondáveis a nós. Então, quando a gente fala no Pai Nosso, né, seja feita a tua vontade, a gente realmente, será que a gente aceita isso? Porque os desígnios de Deus são insondáveis. Nós não conhecemos os desígnios de Deus. Então, nós temos que pensar, né? Às vezes a gente fala algumas citações decoradas, mas a gente não reflete sobre elas, né? Será que nós estamos preparados realmente para seja feita a vontade de Deus para as coisas que nos acontecem, ou que virão, ou que hão de acontecer a nós? Foi o amor desvelado de Deus que criou todos os seres. E aí é pela sabedoria divina é que os mundos se movem. Então, muito interessante isso, né? Então, para que a gente sinta lá, Emmanuel nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, para que sintamos a presença de Deus em nossa compreensão limitada, Deus nos ofereceu Jesus. Jesus é a personificação máxima do Criador, né? E aí, Emmanuel vai nos colocar um parágrafo muito interessante, em que ele diz assim: útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Então, vejam a importância disso, né? Devemos nos portar como seres humildes. Gente, que sabedoria estão nessas palavras, porque nós não temos humildade nenhuma. Aliás, o nosso orgulho é que ainda prepondera, na maioria das vezes. Né? Nós somos ainda seres necessitados de aprimoramento, necessitados de iluminação. Basta ver o planeta em que nós estamos, basta ver os acontecimentos que nos rodeiam. Ainda matamos,
por orgulho ferido, por vaidade, por ciúme, né? Matamos uns aos outros, ainda produzimos guerras em nome de religiões, em nome de Jesus, em nome de Deus, ainda produzimos guerras, né? Ainda cometemos assassinatos, desvios de toda a ordem, né? Corrupções, como sempre existiram desde épocas passadas. Ainda estamos em processo de aprimoramento. Não melhoramos em praticamente quase nada, ou melhoramos pouco ainda, né? Então, nós temos que rever ainda esse conceito nosso. Essa questão da humildade é fundamental. O planeta é a nossa escola de trabalho, ainda estamos na infância, ainda de aprendizado, se formos considerar a nossa situação no planeta Terra. Não chegamos ainda ao ensino médio, muito menos às universidades. Vamos trabalhando isso em nós. Ah, mas então isso aí é muito pessimismo. Não, já saímos muito do primitivismo, principalmente nós espíritas, né? Nós e muitos outros de quaisquer templos religiosos que ainda buscamos o bem, já não pensamos mais em matar ninguém, né? Muitos já estão muito longe disso, mas observando, quando dizemos nós, estamos falando do planeta como um todo, da humanidade em geral, né? Nós já temos alguns conceitos, se estamos aqui ouvindo esse estudo, se estamos frequentando os templos religiosos, estamos buscando esse melhoramento, essa melhoria íntima. E é isso mesmo que nós temos que fazer. Mas ainda estamos em algumas coisas pequenas, pequenas ainda, devido a muito orgulho, a muita vaidade, a muito egoísmo, a muitos julgamentos, né? Assistimos algo na televisão e julgamos o fato, julgamos o outro, né? A sociedade hoje vive polarizada, né? Muitos se tornaram inimigos por causa de política. Então, olhem bem, ainda que estamos presos ainda. Então, amigos, é hora de nos renovarmos. E a nossa decisão tem que ser agora. E aí, no livro No Rumo da Felicidade, pelo espírito da Joana de Ângeles, Divaldo, né, traz para nós, através da psicografia, aliás, quem traz para nós é a Joana de Ângeles, que a decisão é agora. Então, ela diz para nós assim, através de Divaldo Franco: eu sou, tu ainda te candidatas. Eu posso, tu ainda apenas intentas. Eu tenho, tu inicias a conquista. Eu venço, tu enfrentas batalhas não terminadas. Eu vivo desde antes, tu iniciaste a marcha depois. Eu te convoco, todavia, se não te resolves por seguir-me, apiedo-me de ti, porquanto em verdade ainda não me amas, nem me queres. Buscar-te-ei depois. Não te queixes por enquanto e medita na oportunidade que te concedo. Olha que beleza de palavras de Jesus nessa colocação de Joana de Ângeles, nesse livro maravilhoso que se chama No Rumo da Felicidade. Eu sou, tu ainda te candidatas a ser algo, né? E aí Jesus fala para nós: eu te convoco, mas você ainda não resolveu me seguir. E aí o que que Jesus faz? Apiedo-me de ti. Jesus tem compaixão de nós, porque ainda não achamos o nosso caminho. Estamos tentando, estamos buscando, mas Jesus nos diz: olha que beleza, buscar-te-ei depois. Porque, gente, progresso virá, inexoravelmente, querendo ou não. O progresso virá, nós progrediremos enquanto espíritos. Então, não te queixes, não vivamos em pessimismo, não vivamos nos queixando, porque Jesus está aí. Jesus está nos dando oportunidade. Os benfeitores espirituais a todo momento estão nos dando oportunidades de crescimento. Então, são oportunidades concedidas a nós e que nós devemos buscar.
Então, que nós não sejamos esses espinheiros. E aí, amigos, no livro, vou ler para vocês aqui, que eu achei também muito interessante, porque é no livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E essa leitura, eu achei muito interessante o que Hamed coloca para nós. Está no capítulo 42 e vou pedir a licença da leitura. Capítulo 42 diz assim: todos são caminhos. E ele começa assim: não se colhem figos dos espinheiros. Ora, como impor metas sem levar em conta a capacidade de escolha e de discernimento dos indivíduos? Efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque em verdade optamos por ele, na época, segundo o nosso nível de compreensão e de adiantamento. Se, porém, achamos que hoje ele não é o mais adequado, não nos culpemos. Simplesmente mudemos de direção, selecionando novas veredas. A trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor, pois sem o erro, provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição. Nós mesmos é que nos provamos. A cada passo, experimentamos situações e pessoas, e delas retiramos vantagens e ampliamos nosso modo de ver e sentir, a fim de crescermos naturalmente, desenvolvendo a nossa consciência. Ninguém nos condena. Nós é que cremos no castigo e por isso nos autopunimos, provocando padecimento em nossos gestos mentais. Aceitemos, sem condenação, todas as sendas que percorrermos. Todas são válidas, se lhe aproveitarmos os elementos educativos, porque assim somadas nos darão sabedoria para outras caminhadas mais felizes. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminhos do mal, não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com o seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Que beleza de lição para nós, né? Então, que com essa lição a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui, rogando a Jesus, nosso Mestre, o amparo para toda a humanidade, para todos aqueles que nos ouvem, para todos aqueles que sofrem, que sintamos a presença de Deus, a presença de Jesus em nossos lares, em nosso coração, na intimidade de cada um, agradecendo sempre por todos os momentos de nossas vidas, momentos bons, momentos ruins, que possamos a cada dia fazer as escolhas certas, de acordo, é claro, com a nossa evolução, como nos disse aqui Hamed. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Fiquem em paz, fiquem aí, né, na presença de Jesus e que o nosso Mestre possa amparar a todos nós. A gente agradece muito por essa oportunidade de aqui estarmos. Até breve.